uma palavra da Escritura Sagrada para edificação, fortalecimento da nossa fé e nossa vida espiritual com Deus. Amém? A Bíblia ela é indispensável na vida do crente. A verdadeira fé que Deus quer encontrar em cada um de nós, ela passa pela fidelidade a esta palavra, a Escritura Sagrada. Daí a nossa determinação e firmeza de não nos movermos desta palavra, de não nos desviarmos dela, né? Deus quer encontrar em seus filhos e filhas, Deus quer encontrar a fé, né? Esta fé que Ele revelou. Amém, meus irmãos? Então, ainda que algumas instituições ou organizações religiosas tenham suas crenças, né? Nossa fé passa pela palavra de Deus. Aleluia, Deus. Por isso, falamos que é indispensável para o crente, para o cristão, conhecer a palavra de Deus. Devemos, portanto, amá-la e procurar nela aquilo que Deus revela acerca de si mesmo, acerca de seus planos e propósitos. E isto para nós não errarmos o caminho da salvação, para também não trilharmos caminhos estranhos, né? Que mais trazem problemas para as nossas vidas do que paz, né? E segurança às nossas almas. Então, uma vida bem-sucedida, uma vida cristã próspera, passa pelo conhecimento e a obediência à palavra de Deus. Tendo esse entendimento da palavra do Senhor, convido a igreja sentada mesmo a abrir o Novo Testamento, Glória a Deus. uma carta apostólica, que é a carta do apóstolo Paulo. Trouxemos recentemente uma palavra nesta mesma linha, neste mesmo pensamento, Epístola aos Romanos, e aqui com a graça do Senhor meditarmos juntos com a igreja que Deus tem levantado aqui em Genipapeiro, que o Senhor tem edificado. Romanos capítulo 12, já chegando ao final da carta de Paulo aos Romanos. Apenas aqui alguns versículos para nós falarmos aqui com a graça do Senhor. Obrigado, irmão Deus. Amém? A partir do verso 1 nós lemos assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, esses 3 primeiros versículos aqui, para nós meditarmos com a igreja do Senhor, Aleluia, sobre Deus. a transformação que Deus está promovendo na vida do crente, na vida daqueles que Ele tem chamado desse mundo para o seu reino.
chamo a atenção dos irmãos para o primeiro versículo e o chamado do apóstolo Paulo, né, rogando, suplicando, pedindo aos irmãos uma determinada coisa, né? Ele pede uma determinada coisa em nome de algo, lembrando algo, né, sublime, algo maravilhoso. Então ele diz assim: rogo-vos, peço-vos, pois, irmãos, suplico a vocês, irmãos, né? E aí, pelo que ele pedia, né? Não o que, ele vai pedir algo, mas pelo que ele pedia, em consideração a que ele estava pedindo. Em consideração a isso, Glória. peço que vocês façam isso. Oh, maravilha. Então, Paulo diz: rogo-vos, peço-vos, pois, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, lembrem-se do amor do Senhor por vocês, e movidos por esse amor, né? Levados por este amor, como ele diz em uma outra carta, constrangidos por esse amor, o amor de Cristo, façam isso. Então ele não pede no nome dele, né? Ó, lembrem-se de mim, façam isso. Lembrem-se do amor do Senhor, manifestado em Cristo Jesus, e movidos por este amor. E Aleluia. aí ele vai fazer aqui um pedido, não é? Amém, queridos? Amém. Então, a nossa vida de serviço a Deus no Evangelho, na sua igreja, deve ter uma única motivação: o amor que Ele manifestou por nós. Glória. Um amor que, segundo as Escrituras, é um amor sem medida, não dá para nós medirmos. É um amor, portanto, imensurável. Paulo diz que não há profundidade, não há largura, portanto, é algo que a gente não encontra nem palavras para expressar com exatidão. Aleluia. Que amor é esse. Oh, Deus poderoso. Um amor que nós não merecemos. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Aleluia. E este amor é tão maravilhoso que Paulo vai dizer no capítulo 5 desta carta que Deus, Ele não poupou ao seu próprio Filho. Antes Ele provou o seu amor para conosco. É o capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco. O amor dele não fica só em palavras, né? Porque algumas declarações de amor ficam só nas palavras, né? E não se revelam ou se manifestam nas atitudes, né? Nas atitudes. O amor de Deus, ele tanto declara o seu amor com palavras, como ele também manifesta esse amor em suas atitudes para conosco. E diz que ele, né, ele provou este amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, morreu em nosso lugar, morreu para nossa salvação, morreu para nos libertar do mundo e do pecado, né? E ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós nem estávamos nos lembrando dele. Glória a Deus. Não estávamos sequer pensando nele, dando importância a ele.
estávamos completamente alheios à sua pessoa, e nessa condição foi que ele nos amou e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, Deus da glória. Amém, queridos? E aí, lembrando-se de todo o sacrifício de nosso Senhor por nós, porque a salvação, meus irmãos, que Cristo conquistou para cada um de nós, ela é pela graça, mas ela não foi de graça. Ela teve um alto preço. Lembramos até aquele louvor que a gente canta: eu sei que foi pago um alto preço. Que alto preço foi esse? O esvaziamento do verbo de Deus. O empobrecimento daquele que é dono ou possuidor de todas as coisas. Como diz 2 Coríntios capítulo 8, que ele, sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre. Por amor de nós, ele se fez pobre. Então, que preço foi esse que nosso Redentor, que nosso Salvador pagou para nossa salvação? Aleluia. O seu esvaziamento, ele se esvaziou de toda a sua glória, a glória que ele tinha com o Pai antes que os mundos fossem criados. Glória a Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas enquanto o homem aqui na terra, ele não usou os seus atributos divinos para benefício próprio. Antes, passou fome, passou sede, teve sono, e tudo isso ele viveu ou experimentou por amor de nós. Aleluia. E isso sem contarmos a sua morte na cruz. Uma morte nada, né? Nada, vamos dizer assim, sem dores. Uma morte terrível. Aleluia. Uma das mais cruéis e terríveis mortes infringidas e impostas a um ser humano. Aleluia. Aleluia, Deus. Um determinado médico cristão resolveu estudar o que é que acontece com alguém que está sendo crucificado. Como é que a morte vai chegando e vai dominando até a vida Oh, Jesus da ser glória. expirada. Meu Deus. E a descrição médica do que está acontecendo ou do que acontece a um crucificado é algo que muitas vezes nós não paramos para refletir, para pensar. Aleluia. O Deus que se identifica com a nossa dor, o Deus que se identifica com o nosso sofrimento, passou pela cruz. Oh, Deus. Glória. Também sofreu e sentiu dores terríveis para identificar-se com cada um de nós no nosso sofrimento e com a nossa dor deste mundo. Aleluia. Não é por acaso que Isaías capítulo 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores. E ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades sobre si. Então, se alguém sofre neste mundo, lembre-se que Jesus sofreu por nós. Aleluia. Então considerando esse amor, considerando esse esvaziamento da glória do Filho de Deus, esse seu empobrecimento, sendo ele dono de todas as coisas,
disse aos seus discípulos: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Os pássaros têm ninhos, as raposas têm seus covis, os animais têm seus lugares para adormecer e descansar. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Aleluia. Oh Deus! E a gente pergunta, deve perguntar, por que tudo isso? Qual a razão de tudo isso? E a resposta bíblica é Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele provou o seu amor para conosco, padecendo por nós, sofrendo por nós, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Meu Deus. Não o conhecíamos. Estávamos neste mundo, servindo era ao diabo, adorando era os deuses desse mundo, porque era assim que nós vivíamos e estávamos. Então, quando consideramos esse amor, quando consideramos o que o Filho de Deus fez por nós, não devemos medir esforços agora para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, no serviço do Senhor, no reino do Senhor. Nada que venhamos a fazer é demais diante daquilo que o Senhor já fez por nós. Oh, maravilha! Amém? Amém. Meus irmãos. Então, por isso, Paulo está pedindo aqui à igreja que, considerando, não é, a compaixão de Deus, considerando o amor de Deus, que cada um cristão, que cada crente se entregue em serviço a Deus, porque esta entrega em serviço é o verdadeiro culto cristão. Aleluia! É o verdadeiro culto que nós apresentamos ao Senhor. Quando nós nos sacrificamos um horário de sono, né? Sacrificamos um interesse particular para estar fazendo a obra de Deus, para estar fazendo aquilo que glorifica a Deus. Aleluia! Isto é culto, isto é oferta ao Senhor. Paulo diz que é culto racional, é culto com entendimento, porque o crente sabe em quem crê e a quem ele está servindo. Aleluia! Amém, querido? E quando ele não oferece o seu corpo em serviço a Deus, ele deve ficar constrangido. Né? Tem um hino da APA Cristã, eu acho que os irmãos devem lembrar, ele diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, né? Quem me irá apresentar? Aí, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Né? Então, o muito que fazemos para Deus, nada é diante daquilo que Ele já fez por nós. Então, há um pedido, há um rogo aqui do apóstolo do Senhor Jesus Cristo a cada um cristão naqueles dias e que se estendem a nós hoje, que professamos ou declaramos a mesma fé que estes irmãos que leram esta carta pela primeira vez, ouviram falar, né? Tomaram conhecimento. Aleluia! Que é o apelo para nós nos apresentarmos nos nossos dias para servir ao Senhor. Oh, glória!
como é bom servir ao Senhor. É verdade. Como é proveitoso nós servirmos ao Senhor. E isso, seja na nossa infância, seja na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida adulta, na nossa velhice, enfim, em qualquer momento da nossa vida, ou em todos os momentos da nossa vida, nós estamos servindo ao Senhor. Oh, glória. Quantas pessoas que neste momento estão, irmãos, empreendendo, grande energia da alma para o próprio prazer. Quantas pessoas neste momento estão se preparando para passar a noite em farras, a noite em orgias, a noite em bebedeiras ou até em se drogar. Quantas pessoas estão gastando a sua vida? E aí pergunta-se, para quê? Para quê? Mas o crente é alguém que, tomando conhecimento do amor de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, hoje está oferecendo o seu corpo, apresentando o seu corpo diante do Senhor em sacrifício vivo. Aleluia. Falava na igreja, quando ministrava esta palavra, que Deus não está interessado no crente morto. Deus quer o crente vivo, eu e você vivo. Aleluia. Porque enquanto estamos vivos sobre esta terra, poderemos estar servindo ao Senhor, oferecendo este corpo que Ele nos deu para o serviço do seu reino, para a sua glória. Então, meus irmãos, tenha prazer em louvar. Tenha prazer em vir à casa do Senhor. Tenha prazer em estar reunido com aqueles que declaram a mesma fé no Filho de Deus que você declara. Aleluia. Tenha satisfação em estar oferecendo a energia do seu ser, a energia do seu corpo, naquilo que glorifica a Deus. Oh, maravilha. Porque muitos não estão fazendo isso. Estão ofertando seus corpos para o próprio bel prazer, mas amanhã não estarão mais neste mundo. Não terão o prazer, a satisfação de ver o sol brilhar nos céus amanhã. Oh, Deus. Porque terão suas vidas ceifadas. É. Mas você no dia de amanhã vai abrir os seus olhos e acordar para viver um novo dia para a glória de Deus. E assim o crente vive cada dia que Deus está lhe dando. Oh, grande Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, diante deste versículo de número 1 que nós concluímos vamos ter prazer em estar servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E não se importe ou não mole para aquele que não está. Ele fez a sua escolha e a nossa é outra bem diferente. É. De modo que nesta vida cada um tem e faz a sua escolha. E no final nós veremos quem fez a melhor escolha. Quem escolheu melhor. Oh, glória. E aqueles que escolheram para a vida eterna, com certeza fizeram a melhor escolha. É verdade. Mas aqueles que fazem escolhas só para este mundo, para este tempo passageiro, vão viver a vida passageira e depois. Eu quero é o depois. Amém? Amém. Meus irmãos, louvado seja Deus. Portanto, somos estimulados pela palavra de Deus, aqui o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, a termos consciência de estarmos servindo ao Senhor, sabendo que o nosso serviço a Deus é o verdadeiro culto, é o culto racional do crente, é o culto racional do cristão.
e Deus está vendo. Você já leu no Antigo Testamento que Deus recebia aqueles sacrifícios de animais quando a gordura era queimada sobre o altar e que subia? Aleluia. Diz que o Senhor recebia como cheiro agradável. Glória a Deus. Você sabia que aquilo era um símbolo ou uma figura do verdadeiro culto? Ou seja, a vida do crente no altar do Senhor, servindo ao Senhor, Aleluia. é como um aroma suave que sobe à presença do Senhor e agrada e alegra o coração de Deus. Vamos parar para pensar, irmãos, na grandiosidade disso. Que nós podemos estar agradando e alegrando o coração de Deus com o nosso trabalho no seu reino. Oh, maravilha. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs, para que possamos estar, sim, oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo. Aleluia. Louvado seja Deus. Em seguida, no capítulo 12 e versículo 2, o apóstolo Paulo vai dar aqui, vamos dizer assim, uma ordem a estes cristãos que primeiramente leram esta carta. É uma exortação imperativa, portanto é uma ordenança. E que ordenança é essa? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. A segunda parte do versículo diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ó irmãos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito interessante nós lermos este versículo 2 e concluirmos que Deus está nos transformando em novas pessoas. Aleluia, Jesus. Deus está mudando a nossa maneira de pensar. É verdade. Deus está mudando a nossa maneira de pensar. Você sabe quantos anos os discípulos andaram com Jesus? Seguindo o Filho de Deus? Muitas vezes dormindo com Ele, levantando-se com Ele, viajando com Ele, parando para ouvir os seus sermões, suas pregações, vendo milagres maravilhosos com os próprios olhos, cerca de 3 anos ou 3 anos e meio. E o que Jesus estava fazendo com aquelas pessoas? Transformando a vida de cada um. Aleluia. Mudando a maneira de cada uma daquelas pessoas pensar. Portanto, Deus está nos transformando. Deus está mudando a nossa maneira de pensar. Aleluia. As nossas ações, antes de serem concretizadas, passam pelos nossos pensamentos. Aleluia. É por isso que Jesus disse que aquele que adultera, antes de adulterar no leito, já adulterou no pensamento. Já pecou no coração. Porque o pecado nasce antes. Não é? O pecado nasce antes. E aí é Jesus quem diz: já adulterou. Não vai adulterar, ele já adulterou. Assim é aquele que assassina, assim é aquele que rouba. Antes do ato,
vem o pensamento, vem o plano. Então, as mudanças, as verdadeiras mudanças, são aquelas que começam no pensamento. São aquelas que transformam a maneira do homem e da mulher pensarem. Aleluia. Por isso Deus está transformando a nossa maneira de pensar. Glória a Deus. Agora, para ter a vida transformada, é preciso andar com Jesus. Quem não anda com Jesus não vai ser transformado por Ele. Não vai ter os pensamentos mudados por Ele. Olha a importância de se andar com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, Aleluia. né? Não desista da sua caminhada em seguir o Filho de Deus, em seguir a Jesus. Oh, Jesus. Você está aprendendo a cada dia. É. Você está aprendendo. Vocês sabiam que os discípulos levaram carão de Jesus? Ocasiões que Jesus deu carão nos discípulos, chamando a atenção deles. E eles desistiram? Não. Não. E será que valeu a pena? Valeu. Então, quando você receber uma exortação, puxão de orelha de Deus, não se entristeça. Aleluia. Oh, glória. Você está no caminho de aprendizado. Não desista de seguir e servir ao Senhor. Se disponha a seguir a Jesus a cada dia. Glória. Diga a Ele: Senhor, eu quero aprender do Senhor a cada dia. Mas o fato é que quem anda por Jesus é transformado por Ele. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então tem duas coisas necessárias para sermos transformados por Deus. A primeira é essa: seguir com o Senhor. Longe de Jesus, afastado do Senhor, como alguém será transformado? Como alguém terá os seus pensamentos mudados? A segunda coisa necessária para ter a vida transformada, para ter os pensamentos mudados pelo Senhor, é receber os seus ensinos, é guardar os seus ensinos. Glória a Deus. Dos 12 discípulos de Jesus, teve um que não guardou, teve um que não internalizou. Mesmo Jesus falando coisas difíceis, quando eles não entendiam naquele momento, naquela ocasião, eles foram entender em outro momento, em outra ocasião. Então, com todas as dificuldades, mas sem desistir. Aleluia. Glória a Deus. Aí alguém diz: eu tenho tanta dificuldade de entender a Bíblia. É assim mesmo, meu irmão. Você não vai entender da noite para o dia, não. Mas o pouquinho que eu entendo hoje é um avanço. E assim, a cada dia, nós vamos avançando. A cada passo, nós vamos caminhando com Jesus. Aleluia. Então, decida seguir a Jesus. Aleluia, Senhor. Segundo, decida guardar no seu coração aquilo que você escuta de Jesus, aquilo que você ouve do Filho de Deus, aqui na sua palavra. As palavras de Jesus foram registradas na Escritura Sagrada. E é assim que nós estamos sendo transformados por Deus, tendo os nossos pensamentos mudados. Amém, queridos? Então eu quero levar os irmãos para um texto bíblico para confirmar isso. Abra, por favor, aí
Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo de número 15. Aleluia, Deus. Versículo de número 18. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. O que era que Jesus estava fazendo com cada um deles? Transformando. O que era que Jesus estava fazendo com cada um deles? Mudando a maneira de pensar de cada um deles. Olha o que foi que Jesus disse aqui no versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Então não se espante, não é estranho se o mundo lhe aborrece. Eu não fiz nada com essa pessoa. Por que essa pessoa tem tanto olho a mim? Não estranho. Porque o mundo é assim. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, tá? O mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi de onde, irmãos? Do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Então saiba que você um dia já foi do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando o Senhor lhe escolheu, Ele escolheu lá do mundo. Aleluia. Você estava lá. Você estava lá no forró. Estava na noitada. Na balada. Hoje essa palavra é muito comum, né? Entre os jovens, né? Na balada. Quando eu era jovem, na minha época, era tertúlia. Hoje é balada. Né? As noitadas. Eu estava lá. Aí Jesus escolheu do mundo. Mas nós não somos mais do mundo. Por isso o mundo aborrece. Ou seja, não gosta. Meus irmãos, quando Paulo escreveu essa carta a estes cristãos, eles moravam na cidade de Roma. Roma era a maior cidade daquela época. Não era uma cidade pequena. Era uma cidade que, segundo os estudiosos, que tinha milhões de habitantes. Milhões de habitantes. Portanto, não era uma cidade pequena. Era uma cidade grande. Era a principal cidade. Por isso, capital. Né? A principal cidade do império. As pessoas que moravam ali naquela cidade não eram pessoas cristãs. Não eram pessoas da fé. Eram pessoas com crenças diversas, com costumes diversos. Mas Deus começou a chamar pessoas daquela cidade para esta fé. Os irmãos sabiam que existiam teatros? Existiam teatros. Então tinham os cantores. Essa é a mesma coisa que tem hoje. Shows, espetáculos, circo. Você sabe como era que as pessoas se divertiam? Vendo briga de uns homens com os outros. Mas não eram briga de boxe como a gente vê hoje, não. Era briga com espada. Até a morte. E sabe como é que as pessoas aplaudiam? Quando um matava o outro. Hoje as pessoas vão ao circo e rir quando o palhaço conta uma coisa engraçada. Mas nos dias de Paulo, aquelas pessoas tinham satisfação na violência. Dá para imaginar essa sociedade, irmãos? Dá para a gente pensar como era a cabeça dessas pessoas? Dá para a gente imaginar?
Então, a idolatria, a feitiçaria que predominava no paganismo, o ocultismo, reinava, irmãos, reinava. E o evangelho, as boas notícias de salvação de Deus, chegou para estas pessoas. E assim como Jesus tirou os seus discípulos do mundo, a pregação do evangelho, por meio da pregação do evangelho, muitas outras pessoas são também tiradas do mundo, escolhidas Aleluia. do mundo, para não serem mais do mundo. Glória a Deus. Amém, querido? Aleluia. E isto é maravilhoso quando nós tomamos conhecimentos. Porque aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, e aí eu peço que você vá para esta outra referência bíblica que queremos usar nesta noite. João capítulo 17, versículo 14. Olha o que Jesus vai acrescentar mais ao seu discurso, mais aos seus ensinamentos, aos seus seguidores, né? Para os seus seguidores, para os seus discípulos. É a oração de Jesus pelos discípulos, conhecida como a oração sacerdotal. Jesus diz assim no versículo 14: deles, ele está orando ao Pai, ele está falando com o Pai, e Jesus orando ao Pai diz: eu dei-lhes a tua palavra, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. A minha versão tem aqui odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aleluia, Jeová. É verdade. Versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mal está no mundo, irmãos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E não é difícil nós identificarmos o mal predominando no mundo, irmãos. Na violência, na vida louca das pessoas. Não é difícil. Nas guerras. Então não é difícil a gente identificar ou perceber o mal presente no mundo. E aí Jesus está dizendo: livra-os do mal. Jesus pede ao Pai que Ele livre os seus seguidores do mal. Esta oração do Filho de Deus está diante do Pai e ela nos alcança, irmãos. Aleluia. Há uma oração feita por Jesus que está diante de Deus Pai, que nos alcança nos dias de hoje. Aleluia. O mal está no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê, irmãos? Porque recebemos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui: deles a tua palavra e o mundo os odiou. Em que momento nós fomos tirados do mundo? Quando nós recebemos a palavra do Senhor. Aleluia. Foi a palavra do Senhor que, chegando em nossas vidas, nos resgatou ou nos tirou do mundo. Deus está transformando a nossa maneira de pensar. Aí não imagine, não fique pensando que você vai dormir hoje e acordar amanhã com outra cabeça, não. Aleluia. A transformação vem pela palavra de Deus escrita, quando ela é pregada, quando ela é ensinada e quando os nossos corações a acolhem.
Ter a palavra de Deus na mão é bom. Lê-la e conhecê-la é melhor ainda. Mas é somente quando nós a aguardamos em nosso coração que ela nos transforma. E é isto que Deus está trabalhando em nós, uma transformação. Mas não é uma transformação, irmãos, de aparência, não. É uma transformação profunda. O trabalho de Deus em nós é um trabalho profundo, não é um trabalho que muda só as vestes, não. Porque os religiosos nos dias de Jesus tinham uma aparência de piedade, tinham uma aparência de devoção a Deus. E, no entanto, Jesus, que conhecia o interior deles, disse: interiormente vocês são sepulcros. Por fora vocês estão embelezados, vocês estão ornados, vocês estão pintados. Aí Jesus disse: sepulcros caiados. Sepulcro caiado é sepulcro pintado a cal, está bem limpinho, bem alvinho, tem até umas flores ornamentando. Mas interiormente os olhos não enxergam a podridão, a rapina. E era o que Jesus identificava no coração de quem, irmãos? No coração dos religiosos. No coração de pessoas que aparentemente serviam a Deus. Mas a transformação de Deus em nós, ela está sendo realizada profundamente. Oh Deus! Glória a Deus. A partir do nosso interior. A partir do nosso coração. É verdade. É a partir do homem interior. A transformação em nós tem que ser de dentro para fora. É. E essa transformação, só quem opera é Deus. Oh, é verdade. Com o seu poder miraculoso. Nenhum homem converte outro homem ou transforma outro homem, mas Deus, com a sua palavra viva e eficaz, Ele transforma o nosso coração, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda a nossa maneira de enxergar o mundo, de perceber a vida, de perceber a nossa própria existência. E a partir desta mudança, que passa pela assimilação e o acolhimento de sua palavra em nossas vidas, que essa transformação acontece. Glória a Deus. Oh Deus da Que glória. as nossas vidas são abençoadas. Que a sua família será abençoada. Verdade. Que se cumpre a palavra do Senhor que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Com a mudança começando primeiramente pelo seu coração e alcançando os outros corações dos seus familiares. Mas iniciando, principiando por você, por cada um de nós. Oh, maravilha, Senhor. Amém, meus irmãos? Às vezes nós oramos muito pedindo a Deus que mude, que transforme o coração de alguém da nossa casa, de alguém da nossa família, quando nós devemos orar primeiro Aleluia, Deus. para que o nosso coração seja transformado, Glória. para que o nosso coração seja mudado. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é possível a gente evitar costumes mudanos e continuar. É possível ou não é? A gente mudar costumes mundanos, alguém dizer: eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, e continuar sendo orgulhoso, continuar sendo cobiçoso, Aleluia, Deus. continuar sendo egoísta. Não, eu não me importo com ninguém. Eu estando bem, os outros que se quebrem, que se arrebentem.
é o egoísmo, né? Ou o individualismo. O egoísmo é a vida voltada só para si, para atender, né, a si mesmo. É o ego, é o eu. Continuar sendo, ou não é possível, irmãos, estar na igreja e continuar sendo rebelde. Pessoa é rebelde. Não obedece a ninguém. Não recebe nenhuma determinação, nenhuma ordem. Continua rebelde. Possível. Está na igreja, mas continua sendo rebelde. Está na igreja, mas continua sendo orgulhoso. Aleluia. Ele olha para si e diz: eu sei mais. Eu sei mais. Sei mais do que aquele tudinho. Eu sei mais, eu sou melhor. Aleluia, Jesus. Sou melhor do que aquilo, eu faço melhor. Se me deixar de fazer, eu faço melhor. Se orgulho. Paulo diz assim, olha, é o versículo 3. Olha, ninguém saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Ou seja, tem pessoas que têm um conceito acerca de si mesmo que é mais elevado do que ele pensa. Então é possível sim a gente já ter alguma capa de cristão, mas ainda não ter acontecido a verdadeira transformação que Deus quer promover nos nossos corações ou nas nossas vidas. O orgulho tem que dar lugar à humildade. Eu não sei de nada e eu, sem o Senhor, não posso nada. Eu não sou melhor do que ninguém e não sou maior do que ninguém. Oh, maravilha. Então o que é que você é? Eu sou um pobre necessitado que precisa da misericórdia de Deus. É. Se em nós não houver este espírito e essa disposição, irmãos, mental, nós precisamos nos converter. Eita glória. Glória a Deus, aleluia. Você pensa que é crente, mas ainda não é. Aleluia. Mas Deus está promovendo essa transformação. Quando nós tomamos a decisão de vir a um lugar como este e nos expormos ao ensinamento bíblico, irmãos, nós estamos dando oportunidade a nós mesmos de sermos transformados. Porque quem nos transforma, quem nos muda é a palavra de Deus. É verdade. Então, mesmo difícil, assim como se é, mesmo sendo essa pessoa difícil, não deixe de vir à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Mesmo com esse espírito orgulhoso, venha, porque é aqui que esse espírito orgulhoso vai ser quebrado. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quebrado não pelo homem, quebrado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos convencendo, é assim mesmo, eu preciso mudar. Aleluia, Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, se em nós não houver este Espírito, essa disposição, irmãos, é porque nós precisamos ainda nos converter. Mas, glória a Deus pelo Espírito Santo, pois o Espírito de Deus é o agente divino que está renovando a nossa mente. O Espírito de Deus está tornando novo os nossos pensamentos. Aleluia, Deus. Amém? Amém. O Espírito de Deus está nos reeducando. Reeducando. E aqui a gente tem que ter paciência uns com os outros. Porque quem tem muitos filhos numa casa sabe que tem filho que aprende a lição bem rapidinho. Mas tem outros que são mais trabalhosos.
O pai ensina, olha meu filho, quando a gente acorda, a gente vai primeiro escovar os dentes. Isso é educação. É, Deus. Aí tem uns que aprendem a lição bem direitinho, mas tem outros que vão dar trabalho. Você já escovou os dentes? Não. Que foi que eu lhe disse? Que foi que eu lhe ensinei? Vai escovar os dentes. Então, o Espírito de Deus está renovando a nossa mente e está também nos reeducando. Irmãos, o pecado fez estrago terrível na vida da gente quando nós estávamos lá no mundo. Aleluia, Deus. E aqui o Espírito de Deus vai nos mostrar uma nova disciplina, uma nova maneira de viver. E o Espírito de Deus está redirecionando as nossas vidas. Antes estávamos direto para o inferno, agora nós estamos indo direto para o céu. Louvado seja Deus. Direto à presença do Senhor. Então nossa mente está sendo transformada e ela precisa verdadeiramente de transformação. São 8:55 e nós queremos já aqui concluir lembrando ou enfatizando isso. Preste atenção nesse detalhe. Está no verbo que o apóstolo Paulo usou. Não é? No versículo 2, Paulo usa 2 verbos. O verbo conformar-se, e aí não conformar-se, né? E o verbo transformar. Esses 2 verbos, na língua, na gramática de uma língua, existe uma maneira da gente falar que o outro entende que nós estamos dando uma ordem. Na língua portuguesa, esse modo verbal, modo de conjugar o verbo, é chamado de modo imperativo. O que é o modo imperativo? É quando se dá uma ordem. Então, não vos conformeis. Isso aqui é uma ordem. Não é um conselho, não é uma orientação. Você é crente, você é cristão, então isso aqui é uma ordem para quem é crente, para quem é cristão. Aleluia. Isso aqui é, se eu quiser, eu vou. Isso aqui é uma ordem. Tá certo? Que ordem é essa? Não se conforme com o mundo. E o que é conformar-se, irmãos? Irmãos, conformar-se é tomar a forma de. É tomar a forma do mundo. É assumir a forma do mundo. É praticar o que o mundo pratica. É simpatizar o mundo. É achar bonito o estilo de vida do mundo. Né? Acha normal e até admira. Paulo diz, não vos conformeis. E isso, irmãos, é uma ordem. Aleluia. Segundo o verbo, transforma. Isso é muito interessante, irmãos. Quando ministrei essa palavra na igreja, ali em Fortaleza, falávamos sobre isso. É uma ordenança. É também uma exortação, ou uma ordenança, que extrapola os limites do tempo. Porque o modo do verbo é imperativo, mas o tempo verbal é presente. Então, o verbo está no presente e dará uma ideia de ação contínua. Não é só transformação ontem, é transformação ontem, é transformação hoje. Aleluia. É universal, porque o verbo também está no plural. Segunda pessoa do plural. Vós. Então, não vos conformeis e transformai. Portanto, é para todo crente, não é só para os obreiros.
é para todos. Isso aqui é uma ordenança para todos. E quarto, é uma exortação possível. Por que uma exortação possível? Porque está na voz passiva. Transformai-vos. E o que é que isso significa, irmãos? Significa que essa transformação estará ao nosso alcance quando nós não permitimos que o mundo nos molde. Não dê permissão para isso. Haja de maneira que o mundo, né, não molde os seus pensamentos. Aleluia. E aí um conselho prático, meu irmão, em vez de estar ouvindo as canções deste mundo, que canta suas crenças, suas ideias, né? Seus valores, cante os louvores a Deus. Aleluia. Porque quando cantamos os louvores ao Senhor, nossa mente está recebendo a mensagem. É, Deus. Aleluia. Não se exponha de si mesmo ou por si mesmo àquilo que estimula a cobiça, a concupiscência, o desejo pecaminoso. Portanto, não coloque os seus olhos naquilo que vai lhe estimular a pecar, naquilo que vai levar você a errar, a sair do modelo de Deus encontrado na sua palavra. Então eu não vou alugar meus ouvidos, irmãos, para as cantigas deste mundo. E nem vou emprestar meus olhos, irmãos, para as coisas pecaminosas deste mundo. Deus. Glória. Amém, meus irmãos? Amém. Não vou usar os meus pés, irmãos, para ir a um lugar onde eu vou escorregar e tropeçar moralmente. Eu vou usar os meus pés, as minhas pernas, a minha saúde, a minha energia para vir à casa do Senhor e estar orando com os meus irmãos, estar louvando com meus irmãos, estar ouvindo a palavra de Deus com meus irmãos. Então, estar ao nosso alcance, não permitir-nos ser moldados pelo mundo. Irmãos, porque o mundo faz uma pressão muito grande. O mundo faz uma pressão muito grande. Os primeiros cristãos vieram do paganismo. E quando eles abandonaram o teatro, eles deixaram de ir ao teatro. Deixaram de ir às arenas, onde aconteciam as lutas dos gladiadores. Deixaram de ir aos espetáculos, onde estavam ali as crenças pagãs, os costumes pagãos. Logo a sociedade começou a perceber e a notar e a questionar. Por que é que você não vai à arena? Por que é que você não vai ao teatro, no anfiteatro? Por quê? E isso, irmãos, é uma forma de exercer pressão sobre as pessoas diferentes na sociedade. E nós precisamos estar muito convictos, muito firmes na nossa fé, para não cedermos a essas pressões. Amém, queridos? Então, quero concluir aqui esta mensagem, não é? Estimulando cada um dos irmãos, e assim a todos nós, eu me incluo, né, nesta palavra, a estarmos firmes na nossa fé, a nos submetermos à palavra de Deus e a não permitirmos que o mundo molde a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de agir. Porque do mundo nós já fomos tirados. Glória a Deus. Do mundo nós já saímos. E Deus já nos deu do seu Espírito Santo.
É desse jeito. que habita em nós e está a cada dia transformando os nossos pensamentos. Amém? Então, que Deus nos conceda a graça para guardarmos esta palavra no coração e a colocarmos em prática. Amém. Irmãos, em pé, por favor. O irmão Gleice só avisa que amanhã vai ter o culto campal. Onde é, Gleice? Lá em frente do Diácono Antônio. A igreja compareça, tá bom? Nesse trabalho lá.